2 dias depois de os Estados Unidos anunciarem um acordo entre Israel e Egito para a entrada de ajuda humanitária em Gaza, o posto de fronteira por onde o comboio deve entrar segue fechado. Vamos direto a Londres. Cecília Malan, bom dia para você. Muita gente depende dessa ajuda para sobreviver, né? Já há uma definição para a abertura dessa tão esperada chegada para a ajuda humanitária? Ana, bom dia a todos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve na passagem de Rafah agora há pouco para pressionar que a ajuda chegue logo a Gaza, mas não está claro quando o material, atualmente estacionado na fronteira do Egito, começaria a entrar no território palestino que está sob bloqueio israelense. Guterres fez um apelo para que as questões pendentes para a abertura da fronteira sejam resolvidas o mais rapidamente possível. Os Estados Unidos dizem que ainda estão sendo definidos detalhes do acordo que, num primeiro momento, permitiria a entrada de 20 caminhões com água, comida e remédios. Mesmo que essa ajuda seja liberada, a Organização Mundial da Saúde alerta que ela é insignificante, apenas uma gota de água no oceano. A OMS calcula que pelo menos 2.000 caminhões seriam necessários para atender a necessidade da população de Gaza de 2.200.000 pessoas. Antes do atual conflito entre Israel e o Hamas, cerca de 450 caminhões de ajuda chegavam diariamente a Gaza. A ONU ficou responsável por supervisionar a entrada dos suprimentos caso as portas de Rafah sejam reabertas. O acordo não inclui a entrada de combustível desesperadamente necessário. Em Genebra, na Suíça, o porta-voz da ONU para assuntos humanitários disse agora de manhã à correspondente Bianca Rotier que as negociações são profundas e estão em estágio avançado, mas que provavelmente a ajuda só vai ser liberada amanhã ou depois. Difícil, né, Cecília? Porque a abertura do corredor humanitário para Gaza é cada vez mais urgente e a atenção está voltada para esse ponto que a gente vai destacar aqui no mapa. Olha só, que é a passagem de Rafah, no Egito, bem aqui no sul da faixa de Gaza. É o posto de saída mais ao sul, fronteira com a Península do Sinai, já no território egípcio. E a passagem de Rafah é tão importante porque é a única para Gaza que não é controlada por Israel. É por aqui que devem entrar os carregamentos de água, alimentos e medicamentos. A passagem de Rafah também segue fechada para a saída de pessoas. O governo do Egito tenta evitar a entrada de um grande fluxo de refugiados no país. Enquanto isso, Israel continua a bombardear Gaza, né, Cecília? Então, é uma situação dramática para esses 2.200.000 moradores aí da faixa de Gaza que aguardam desesperadamente por ajuda, alimentos, água, medicamentos e combustível que não vai chegar, pelo menos não tão cedo. Itens básicos, né, Ana? Israel afirma ter atacado mais de 100 alvos em Gaza durante a madrugada, entre eles túneis, depósitos de munição e quartéis generais de organizações terroristas. Mas uma explosão perto de uma igreja ortodoxa na cidade de Gaza matou 18 pessoas, segundo o Hamas. As vítimas seriam cristãos palestinos. Israel também atacou alvos na fronteira com o Líbano e começou a retirar moradores da cidade de Kiryat Shemoná, na região. Nos últimos dias, a população de 23.000 habitantes foi atingida por foguetes do Hezbollah, grupo extremista libanês que declarou apoio ao Hamas. Vários países europeus estão orientando seus cidadãos a deixarem o Líbano o mais rapidamente possível, citando desenvolvimentos imprevisíveis. A Cisjordânia, território controlado pela autoridade palestina, rival do Hamas, já está sendo considerada a terceira frente desta guerra. Ontem, 13 palestinos morreram em confronto com forças israelenses, entre eles 5 crianças. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Reino Unido está num giro pelo Oriente Médio para tentar frear a escalada do conflito e ajudar com o acordo para levar ajuda aos civis de Gaza. Rishi Sunak chega hoje ao Egito. Ontem, na Arábia Saudita, ele encorajou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman a usar a sua liderança para trabalhar pela paz na região.